Sexta-feira, então vou começar hoje, estamos começando aí a gravar a aula. Coloquem no caderninho de vocês que na aula de hoje, dia 31/5, nós estamos começando a falar de um conceito físico chamado aceleração. Então, coloquem aí no caderninho de vocês, dia 31/5, aceleração. De 10 a 24, o quê? A recuperação, Júlio? É isso que você diz? Eu vou dar minha prova por volta do dia 10, mas a prova é bimestral. Nem tô preocupada com isso. Né? Meio absurdo essa recuperação aí de 10 a 24. E depois do dia 24? Conselhos? A gente vai com calma. Não tem pressa não, um dia de cada vez, gente. Para que euforia? Não são vocês que ficam de recuperação, é a professora que deixa. Não é assim que vocês falam para os pais de vocês? Professora que me deixou de recuperação. Não fui eu, não. Foi a professora que deixou. Então, vamos lá. Estou começando na aula de hoje a falar em aceleração, tá? Alguns de vocês ouviram falar nesse conceito no ensino fundamental. Esse conceito, de certa forma, faz parte do nosso dia a dia, tá? Mas a gente precisa entender bem fisicamente o que ele significa. Eu tenho o hábito, por exemplo, de dizer que eu sou uma pessoa acelerada, tá? Comparado com outras pessoas, com outros professores, né? Tem carros que têm acelerações, altas acelerações, tem carros que não têm aceleração. Então, a gente fala até em aceleração cardíaca. A palavra aceleração, ela aparece no nosso dia a dia de uma maneira, assim, bem variada, tá? Mas aqui, nas nossas aulas de física, nós vamos estudar aceleração de uma maneira bem particular, tá? Nós estamos falando em movimento de corpos, ok? Até então, os corpos para nós não têm dimensão. Então, nós não levamos em consideração qual é a dimensão do corpo. Eu não entendi o que você colocou aqui no chat, José Fernando. Não entendi sua colocação. Depois você me explica melhor, no finalzinho da aula, tá? Ainda não sei, José Fernando. Ainda não sei. Vamos aprender as coisas primeiro. Depois a gente vê se convém ou não convém colocar numa prova, né? A prova tem pouco tempo. A prova tem 24 horas para fazer 6 exercícios. Não é pouco tempo, não. Então, vamos lá. E também, para desenvolver o conceito de aceleração, vamos com calma, né? Vamos pensar aí. Nem sei quando vai ser a prova ainda. Vocês estão preocupados demais com prova, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Esquece prova, esquece. Estão ficando traumatizados, para. Então, vamos lá. Falar um pouquinho dessa tal de aceleração, do movimento dos corpos. A aceleração, nós não falamos até agora no movimento dos corpos com aceleração. Estou ficando perdida aqui com o chat, com a minha aula, tá? Nós estudamos até agora a seguinte situação, não se mata não, foca na aula aqui, ó. Para nós estamos falando em corpos que estão se movimentando com velocidades constantes. O que significava corpos se movimentarem com velocidades constantes para nós, até agora? Eram corpos cuja velocidade não modificava o módulo, não modificava a direção e não modificava o sentido, né? E aí, o que acontecia com esses corpos? Eles percorriam sempre distâncias iguais, em intervalos de tempos iguais. E aí, nós tínhamos uma situação na qual nós estudamos que era o tal do movimento retilíneo uniforme,
no qual nós tínhamos uma expressão para velocidade, que era ΔS sobre ΔT. Então, vamos focar aqui, tá? Dessa expressão, o que nós fizemos com ela? Nós fizemos a transformação dela em uma função horária, que era a função da posição pelo tempo. Nós classificamos movimento, isso é, nós demos nomes a esse movimento. Embora seja um movimento retilíneo, nós chamamos ele de progressivo e chamamos ele de retrógrado. Utilizando a função, nós construímos gráficos de posição e tempo. Analisamos o gráfico da posição e do tempo, falando da inclinação dele, que a inclinação dele nos dava informações de velocidade. Falamos também do gráfico de velocidade em função do tempo, nessas situações, que como elas eram constantes, eu não podia tirar nenhuma informação da inclinação dessa reta, afinal ela não tinha inclinação. E aí nós analisamos uma outra coisa importante nos gráficos, que além da inclinação da reta, a área desse gráfico podia representar alguma grandeza física. Construímos gráficos, analisamos gráficos e passamos a fazer o processo inverso também. Sair do gráfico, de um gráfico para o outro, escrever função a partir do gráfico e assim por diante. Agora, nós vamos enfrentar algumas situações nas quais essa expressão não serve mais. Então, anotem aí no caderno de vocês. Sempre que nós falarmos em aceleração, essa expressão aqui, ó, isso aqui não serve mais para nós. Então, aceleração, essa função e essa expressão não poderão ser usadas, tá? Análise de gráficos em relação à inclinação, análise de gráficos em relação à área, eu vou continuar fazendo. Classificações de movimento quanto ao fato de serem progressivos ou serem retrógrados, eu vou continuar fazendo também. Porém, se um problema envolve o conceito de aceleração, eu não posso usar essa expressão ΔS sobre ΔT e nem sorvete, que era a função que a gente usava, S igual a S0 mais V vezes T. Então, a partir de agora, eu não vou mais usar isso, tá? Já vou falar dos gráficos, calma, Eduardo, vai levar um tempo para chegar nos gráficos, tá? O que acontece nas situações de aceleração? Eu posso imaginar, por exemplo, uma situação que é a seguinte, ó, eu tenho uma trajetória que não é uma trajetória retilínea, tá? Onde o meu objeto, a princípio, ocupa uma posição, meu objeto vai ser aqui um carrinho, tá? Ele ocupa uma posição aqui, na qual ele tem uma velocidade, ó, vou desenhar aqui o meu vetor velocidade, tá? Em preto. E esse carrinho, eu vou dizer assim, olha, ele tem uma velocidade de 20 metros por segundo. E aí eu olho esse carrinho numa outra posição, e quando eu olho esse carrinho numa outra posição, eu verifico ali também no velocímetro dele, que a velocidade dele continua sendo 20 metros por segundo. E aí eu posso pensar o seguinte, essa situação é uma situação onde a velocidade é constante, né? A velocidade não mudou com o passar do tempo, né? Então, meu gráfico seria uma coisa desse jeito aqui de cima, ó, uma reta paralela ao eixo do T. Porém, eu não posso esquecer de uma coisa importante, muito importante. A velocidade, ela é um vetor. E quando eu olho para esse meu vetor na primeira posição,
E quando eu olho para esse meu vetor na segunda posição, esse meu vetor velocidade, ele mudou duas características dele. Ele mudou a direção e ele mudou o sentido. Então, toda vez que uma das características do vetor velocidade modificar, nós não estamos olhando uma situação de movimento uniforme. Nós estamos olhando uma situação que nós chamamos de situações onde o movimento é um movimento do tipo variado, ok? E aí, nos movimentos variados, é que vai surgir o conceito da aceleração. Então, o que vem a ser fisicamente essa aceleração, essa mudança de comportamento da velocidade? A aceleração, ela é definida fisicamente não apenas como a mudança da velocidade, tá? Eu preciso analisar, quando eu falo em aceleração, em uma outra grandeza física também, que é o intervalo de tempo. Então, eu preciso analisar como é que acontece a variação da velocidade, porém, dentro de um certo intervalo de tempo. E por que eu preciso analisar como é que acontece a variação da velocidade dentro de um intervalo de tempo? Eu preciso fazer isso pensando aqui, eu já escrevi a expressão, pensando no intervalo de tempo, para saber se o corpo teve uma aceleração muito grande, muito brusca, muito rápida, ou se ele teve uma aceleração muito pequena. Também preciso pensar no intervalo de tempo para poder discutir se essa aceleração foi sempre a mesma dentro de um determinado intervalo de tempo. E se eu consigo observar que dentro de um intervalo de tempo, a mudança de velocidade aconteceu sempre da mesma forma, aí eu vou classificar esse movimento como um movimento uniformemente variado. Uniformemente variado. Então, eu preciso tomar cuidado aqui em analisar as situações para ver se aconteceram mesmo da mesma maneira ou não, tá? Vou voltar, Lucas. Espera lá. Então, eu sei que a velocidade aqui, ela mudou, tá? Ela não mudou em número, né? Ela é 20, ela continuou sendo 20. Porém, ela mudou a direção e o sentido. Então, eu preciso pensar que a aceleração é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque variação de velocidade é uma grandeza vetorial. A velocidade é uma grandeza vetorial. Então, a aceleração também é. Agora, quando é que eu sei que essa aceleração mudou o sentido e mudou a direção, tá, Júlio? Aqui, ó, você diria para mim, o vetor velocidade, ele é na diagonal, direita para cima. Aqui você diria para mim, o vetor velocidade, ele é na diagonal, direita para baixo. Mudei até a inclinação, mudei o ângulo, né? Então, eu modifiquei a velocidade. Se eu modifiquei a velocidade, isso significa que eu tenho aí uma aceleração envolvida. Se eu pensar que essa mudança de direção e de sentido foi sempre a mesma o tempo todo, eu posso dizer que essa modificação ocorreu de uma maneira uniforme, sempre da mesma forma, tá? Então, eu tenho que analisar, dentro de um intervalo de tempo, o que aconteceu com essa mudança da velocidade. Por que o tempo aparece aqui embaixo na minha expressão da aceleração? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar numericamente, e não em direção e sentido. Vamos supor que eu diga para vocês que um objeto está se movimentando numa linha reta, numa trajetória retilínea, tá? E aí a velocidade desse objeto mantém sempre a mesma direção
e o mesmo sentido. Isso é, a velocidade se mantém na horizontal para a direita. Porém, a velocidade passou de 20 metros por segundo para 30 metros por segundo. Isso quer dizer que o corpo teve uma aceleração, tá? Por que que eu sei que o corpo teve uma aceleração? Ah, porque ele teve uma modificação na característica da velocidade dele. Não foi a direção e não foi o sentido, ó. A direção e o sentido continuam o mesmo. O que mudou foi o módulo, que deixou de ser 20 e passou a ser 30. Aqui em cima, eu tive a aceleração também. E por que eu tive aceleração? Porque a velocidade mudou a direção e mudou o sentido. Então, quando eu mudo uma das características da velocidade, eu já estou falando que tem aí um conceito chamado aceleração. Agora, eu não posso pensar só na mudança da velocidade. Porque quando eu falo, ó, mudou de 20 para 30, teve uma aceleração de 10. Isso está errado. Eu não posso dizer que a aceleração dele foi 10, só porque a velocidade aumentou de 20 para 30. Eu preciso saber quanto tempo ele demorou para sofrer essa aceleração. Se esse corpo, para ir de 20 metros por segundo para 30 metros por segundo, levou 1 segundo, aí eu sei qual foi a aceleração que ele teve. E essa aceleração não é a mesma do que se eu disser ele foi de 20 para 30 num intervalo de tempo de 1000 segundos. E por que que a aceleração não foi a mesma? Porque o intervalo de tempo não foi o mesmo. Olha, imagina, o corpo demorou para ir de 20 para 30, 1 segundo. Mas se o outro demorou para ir de 20 para 30, 1000 segundos, eles não tiveram a mesma aceleração. E por que que eles não tiveram a mesma aceleração? Porque eles demoraram tempos diferentes para modificar a sua velocidade. Então, como é que eu calcularia a aceleração na primeira situação, no intervalo de tempo de 1 segundo? Eu pegaria a variação da velocidade, que foi de 10 metros por segundo, e dividiria pelo tempo, que é 1. Ó, a aceleração dele foi 10. Aí a do outro corpo, que para variar esses 10 metros por segundo, demorou 1000 segundos. A aceleração dele foi de 0,01. Então, vejam, quanto mais tempo um corpo demora para modificar as características da sua velocidade, menor aceleração esse corpo tem. Quanto menor for o tempo, mais aceleração ele tem. Então, o tempo, ele está inversamente ligado a essa grandeza chamada aceleração. Ninguém quer comprar um carro, você vai comprar um carro lá, numa oficina. Aí você pergunta assim para o cara, esse carro faz de 0 a 100 quilômetros por hora em quanto tempo? Você vai perguntar lá para o vendedor, quanto tempo esse carro demora para ir de 0 até 100 quilômetros por hora? Por que que você quer saber esse tempo? Porque você quer saber se ele vai acelerar rapidamente ou não. Se ele é um carro potente ou não. Se o vendedor falar para vocês, olha, esse carro vai de 0 a 100 quilômetros por hora, você vai ficar feliz, vai de 0 a 100 quilômetros por hora. Tá, mas ele demora aí 1 hora para fazer isso. Opa, peraí. 1 hora para ir de 0 até 100 quilômetros por hora? Pelo amor de Deus, né? Agora, se o vendedor fala para você, olha, ele vai de 0 a 100 quilômetros por hora em 10 segundos, opa, pera lá. Então, a gente precisa relacionar sempre a mudança da velocidade com o intervalo de tempo. Se essa mudança de velocidade, dentro desse intervalo de tempo, acontecer sempre da mesma forma, o movimento é uniformemente variado. Tá certo? Que unidade tem a aceleração?
Vamos pensar aqui na unidade da aceleração. Ela tem a unidade da velocidade, certo? Dividido pela unidade do tempo. Isso é, metros por segundo, dividido pela unidade de tempo, que é segundos. Tá. Ficou uma fração aqui em cima e uns segundos aqui embaixo. Não faz diferença nenhuma se eu pegar esses segundos que está aqui no meu denominador e dividir ele por 1. Porque qualquer coisa dividida por 1 é ela mesma. Eu fiquei, quando eu dividi aqui embaixo por 1, com fração sobre fração. E sempre que eu tenho fração sobre fração, matematicamente, o que a gente faz? Copia a que está em cima e multiplica pelo inverso da que está embaixo. A de baixo é segundo sobre 1. E eu inverti. Quando eu inverti segundo sobre 1, eu fiquei com 1 sobre segundos. Eu vou multiplicar o m por 1. Isso vai me dar m. E eu vou multiplicar o segundo por segundo. E segundo vezes segundo vai me dar segundos ao quadrado. Então, no sistema internacional, a unidade da aceleração é metros por segundo ao quadrado. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês, que vocês vão pensar no chuveiro, tá? Não é para responder agora. É pergunta para pensar no chuveiro. Na hora que vocês forem tomar banho, na hora que vocês estiverem sem nada para fazer, vocês vão pensar nisso que eu vou falar agora, tá? Eu defini a aceleração como sendo, só no sábado, não tem problema. Eu defini a aceleração como sendo mudança das características da velocidade que ocorrem durante um certo intervalo de tempo. Beleza. Alguns de vocês já viram até essa expressão, né? Para alguns, isso aqui não é novidade, tá? Para alguns, a unidade da aceleração no sistema internacional também não é novidade. Metros por segundo. Aí, fora do sistema internacional. Fora do sistema internacional pode ser quilômetros por hora ao quadrado, centímetros por segundo ao quadrado, centímetros por hora ao quadrado, tanto faz. Mas ela é sempre assim, uma relação, para nós, aqui na definição, de velocidade e tempo. Eu defini a aceleração desse jeito. Eu pergunto para vocês, agora eu pergunto para vocês, anotem aí. Se eu posso definir a aceleração como sendo ΔS dividido por ΔT ao quadrado. Será que eu posso, isso é para pensar, falar que aceleração é ΔS dividido por ΔT ao quadrado? Vamos pensar na unidade disso que eu acabei de escrever. Essa é posição. A unidade dele, não é para responder agora, não. Para responder depois. ΔS, a unidade dele é metros. Posição. ΔT que aparece aqui embaixo vem da grandeza tempo. A unidade tempo é em segundos. E veja, o tempo está ao quadrado. Significa que a unidade desse bichinho que eu escrevi aqui agora também é metros por segundo ao quadrado. E aí eu pergunto a vocês, eu posso dizer que a aceleração é ΔS sobre ΔT ao quadrado? Pensem, não vão me responder agora. Se eu posso, por que eu posso? E por que eu não fiz isso, né? Se eu não posso, por que será que eu não posso? Ok? Pessoal, quando eu faço perguntas desse tipo, é porque eu quero que vocês sejam questionados, ok? O diferencial do Cutuca
é exatamente o fato de nós termos alunos que pensam e que não aceitam as coisas porque o professor fala. Eu quero, sim, ó, sempre tenho em mente, os meus alunos têm que ser pessoas críticas. Eles têm que questionar. Se eles não questionam, eu questiono eles para eles serem pessoas questionadoras. Tá bom? Quando eu começo a discutir isso com vocês, eu estou discutindo ciência. Eu estou discutindo física. Tá certo? O fato de você pensar nessa questão no banho é exatamente porque no banho você está limpando o corpo e quem sabe você já não lava as besteiras que estão na sua cabeça também e pensa nisso daí de uma maneira mais limpinha, menos poluída, sabe? Essa é a ideia, né? Isso na hora do banho, né? Para você se livrar assim durante o banho da sujeira do corpo e de alguns preconceitos que a gente tem, né? Dizem que o banho lava o corpo e a alma. Quem sabe o banho também não lava preconceitos, né? Não falei preconceitos, preconceitos, né? Conceitos aí que a gente tem construídos de maneiras erradas, né? Então, a ideia é pensar um pouquinho sobre isso, tá certo? Mais para frente eu vou voltar e perguntar isso para vocês. Por que que eu posso dizer que é isto aqui ou por que que eu não posso dizer que é isto aqui? Então, eu estou indo lá pelo que os livros de física falam, pela definição do que é aceleração. Eu vou apagar a luzinha, porque aqui embaixo tem um exercício que não me pertence, tudo bem? Então, só estou apagando a luzinha, certo? Laurinha, me lembre mais para frente que eu preciso cobrar uma resposta deles para essa pergunta, tá, Laurinha? Porque às vezes eu esqueço que eu fiz essa pergunta, e aí eu toco o assunto aí adiante e acabo não falando dele, tá bom? Então, temos aí já a definição de aceleração, tá? Nós vamos falar, a princípio, de um tal de movimento retilíneo uniformemente variado. Por que que eu uso todas essas palavras, né? A gente abrevia M, R, U, V. Por que que eu estou usando todas essas letrinhas? Por quê? Porque eu posso ter um movimento simplesmente variado. O que seria um movimento variado para mim? Um movimento variado é aquele no qual, Lucas, eu nem vou olhar o que você escreveu aí, tá? Depois a gente vai conversar disso aí, tá? Vamos prestar atenção aqui um pouquinho. Vamos pensar por que que eu estou escrevendo todas essas letrinhas. Um movimento variado é aquele no qual, ó, meu objeto está aqui, o vetor velocidade dele está de um jeito, de um tamanho, o meu objeto está aqui, o vetor velocidade dele está de um outro jeito, de um outro tamanho. Aí meu objeto está aqui, o vetor velocidade dele está de outro jeito, está de outro tamanho. Isso aqui, para mim, é um movimento variado. Isso é, a velocidade está mudando com o passar do tempo, tá? Agora, quando eu falo num movimento uniformemente variado, o que significa um movimento uniformemente variado? Vou pôr aqui uma situação que a gente vai estudar mais para frente. Ó. Imaginem vocês que um objeto. Meu vetor velocidade está aqui, ó, do mesmo tamanho, tá? Tentem desenhar do mesmo tamanho. Aí depois eu olho o meu vetor velocidade. Caiu? Eu caí? Vocês caíram? O que que aconteceu? Espera lá.
Se eu cair, eu tenho que voltar à apresentação. Tem que parar essa apresentação e voltar. Pera lá. Opa! É que eu tenho que voltar à apresentação, porque quando cai, a tela da apresentação some, né? Pera lá. Desculpa. Vamos ver se eu consigo compartilhar de novo aqui com vocês. Oscilações de internet. Ótimo. Então, recapitulando aqui, ó. Já que eu havia caído, não me machuquei, tá, gente? Caí, não me machuquei. Como eu não sei onde eu caí, vou falar de novo, né? Da situação aqui de cima, que meu objeto está modificando a velocidade dele, mas cada hora de um jeito diferente. Então, é um movimento variado. Agora eu vou pôr uma outra situação, né? Que a gente vai estudar mais para frente. Vamos supor que eu tenho um objeto aqui, ó. Aí esse meu objeto está aqui com uma velocidade v. Quando eu olho, meu objeto está aqui com uma velocidade v, do mesmo tamanho. Aí, quando eu olho aqui, o meu objeto também está com uma velocidade v. Nessa situação, o que acontece? Nessa situação aqui, o meu objeto, ele está variando a velocidade, porém sempre dentro dessa circunferência, que é que nós vamos estudar mais para frente. É um movimento circular, tá? Então, no caso do movimento circular, onde o tamanho da velocidade é sempre o mesmo, nós vamos dizer que esse movimento é um movimento circular variado, né? Mas circular uniformemente variado. Aqui eu vou classificar ele apenas como um movimento uniformemente variado. Isso é, ele está variando, mas ele está variando sempre da mesma forma. Da mesma forma, isso é, mudando sempre a posição, a direção e sentido dele do mesmo modo, tá? Mantendo aí o módulo do vetor velocidade constante. Agora, a situação particular que a gente vai estudar, qual é? É aquela na qual um objeto se move em linha reta e modificando a forma da velocidade dele, sempre do mesmo jeito, escalarmente apenas, tá? E aí nós vamos ter o nosso movimento retilíneo, uniformemente variado. No caso do movimento retilíneo uniformemente variado, eu não preciso escrever isso aqui, ó, aceleração igual a ΔV sobre ΔT, colocando o símbolo de vetores aqui em cima. Eu posso simplesmente escrever aceleração como ΔV sobre ΔT, mas mantendo aqui em mente que esse ΔV, ele é um vetor, ok? Se ΔV é um vetor, ele é o vetor velocidade final menos velocidade inicial. No começo, eu vou desenhar vetorialmente, depois eu vou abrir mão disso, tá certo? Vocês vão entender porque eu tô falando que no começo eu vou desenhar vetorialmente e depois eu vou abrir mão. Nós vamos, agora, não vou nem pensar em cálculo de aceleração por enquanto, não, tá? Eu vou pensar com vocês, dentro do movimento retilíneo uniformemente variado, as classificações que eu vou ter para o movimento, tá? Eu vou ter 4 classificações. Então, prestando atenção aqui no que eu vou falar. Nós vimos até agora 2 classificações. Qual que nós vimos? O movimento é progressivo e o movimento é retrógrado. Eu não vou abandonar essas classificações, tá? Lembrando, o que significa mesmo o objeto ter um movimento progressivo? Isso significa que meu objeto está se movimentando a favor da trajetória, tá? O que é mesmo a favor da trajetória? Eu vou olhar a escala do S. Para onde é que a escala do S aponta?
tá? Se a escala do S aponta para a direita, isso significa que as posições estão aumentando para a direita. O meu objeto está se movimentando para a direita, então nós vamos dizer que se a velocidade dele é para a direita, no sentido da trajetória, o movimento é progressivo. Lembram-se disso? Movimento progressivo é quando a velocidade está no mesmo sentido da trajetória. E o que é mesmo o tal do movimento retrógrado? Vamos pensar, vamos lembrar. A trajetória está para a direita, mas o meu objeto está se movimentando para a esquerda. Ok? Então, só para lembrar, quando é progressivo e quando é retrógrado. Vou chamar aqui de V1, aqui T1, aqui V2 e aqui é o T2, ok? Aqui seria o meu T1, V1, aqui seria o meu T2, V2. Então, classificar como progressivo e retrógrado, a gente já sabe fazer. Agora tem outra classificação, que é em relação à aceleração. Isso é, o meu vetor ΔV. Lembrando, ΔV é um vetor. Quem é o meu vetor ΔV? Ele é velocidade final, que é V2, menos velocidade inicial, que é o V1. Vamos olhar para a minha primeira figura. Ok? Essa aqui é a minha primeira figura. Vou copiar o meu vetor V2. Aqui embaixo, ó. Aqui está o meu vetor V2. Só que eu quero fazer V2 menos V1. Poxa, vetorialmente, o que é menos V1? O menos V1, se vocês lembrarem, ele é o vetor V1 ao contrário. Então, eu vou pôr aqui embaixo, ó, o meu vetor V1 no sentido contrário. Isso aqui é o meu vetor menos V1. Vejam, eu estou com vetores de mesma direção e sentidos opostos. Para onde aponta mesmo o meu vetor resultante? O meu vetor resultante, Glaucia, ele aponta na direção e sentido do meu vetor maior. Beleza, na direção e sentido do vetor maior. Quem é o vetor maior? É o V2. Então, meu vetor resultante está aqui, ó, no sentido do V2 e na direção do V2. Ok? Só que ele não é do mesmo tamanho do V2. E por que ele não é do mesmo tamanho do V2? Porque como eles têm sentidos opostos, eu subtraio os módulos. Então, do meu vetor V2, eu estou tirando aqui o meu vetor menos V1. E sobrou para mim o meu vetor ΔV. Por que ΔV? Porque ΔV é o nome que eu dei, ó, para o vetor V2 menos V1, tá? Se eu pegar esse meu vetor ΔV e dividir ele pelo tempo, eu acho a aceleração. Então, eu vou desenhar aqui, ó, o meu vetor ΔV. O meu vetor ΔV aponta para onde mesmo? Para a direita. Se eu dividir ele pelo tempo, eu tenho o vetor aceleração. Veja, o vetor velocidade e o vetor aceleração estão apontando no mesmo sentido. Sempre que velocidade e aceleração tiverem mesmo sentido, nós vamos classificar o movimento como sendo um movimento acelerado. Então, voltando. Primeira coisa que eu olhei foi direção do vetor velocidade e direção da trajetória. Sempre que eu olho o vetor velocidade e o vetor da trajetória,
que é o vetor V, e o vetor S, que aparece aqui embaixo, né? Se eu quiser, eu posso chamar isso aqui de vetor S. Sempre que eu olho o V e o S, e eles estão no mesmo sentido, eu classifico o movimento como progressivo. Se o meu vetor velocidade e o meu vetor aceleração tiverem o mesmo sentido, eu classifico como acelerado. Não vou pensar no retrógrado por enquanto, tá? Eu vou pôr uma outra situação aqui para vocês. Imaginem vocês que eu tenho uma trajetória para a direita. Aqui é o meu T1, aqui é o meu T2. Aqui está o meu objeto, com uma velocidade V1 bem grande, e depois com uma velocidade V2 pequenininha. Como será que eu vou classificar essa situação? Vejam, é diferente da anterior. Na anterior, o V1 era pequenininho e o V2 é grande. Nessa situação, o V1 é grande e o V2 é pequenininho. Então, primeira coisa que eu vou olhar, para onde está o V, para onde está o S. Ah, o V e o S estão no mesmo sentido. Beleza. Se o V e o S estão no mesmo sentido, como é que eu classifico o movimento? Ah, é progressivo, professor. Ele está a favor da trajetória. Porém, o que está acontecendo com o tamanho do meu vetor velocidade? O tamanho do meu vetor velocidade diminuiu. Significa que eu tenho um vetor ΔV. Quem é o meu vetor ΔV? É variação de velocidade. É a velocidade final menos a velocidade inicial. É o V2 menos V1. Vamos copiar o V2 aqui, ó. O V2 é pequenininho. Aqui o V2. Só que eu tenho que fazer V2 menos V1. O que é menos V1? Ah, nossa, menos V1 é o vetor V1 ao contrário. Tá aqui o meu vetor menos V1. Ok? São vetores de mesma direção em sentidos opostos. Né? Qual vai ser a característica do meu vetor resultante aqui? Ah, Glaucia, o maior agora é o menos V1. O maior é o menos V1. O que significa que o meu vetor resultante vai estar no sentido dele. Então, meu vetor resultante vai ter que apontar para a esquerda. O módulo dele é menor do que o módulo do V1. Por quê? Porque eu estou subtraindo dele o V2. Como eu chamei esse vetor? Eu chamei esse vetor de ΔV. Vejam para onde está o meu vetor ΔV. Para a esquerda. Isso significa que a velocidade é para a direita. Porém, quando eu pegar esse meu vetor ΔV e dividir pelo tempo, eu vou achar o vetor aceleração. E o vetor aceleração está para a esquerda. Vejam que o vetor V e o vetor A têm sentidos opostos. E quando a gente tem sentidos opostos, a gente classifica o movimento como retardado ou desacelerado. Ele não está aumentando a velocidade, né? Ele está diminuindo. Tá? Pessoal, eu vou rapidamente fazer a chamada e vou encerrar a aula, tá? Hoje é uma aula só. Eu vou voltar a repetir isso, mas eu preciso que vocês comecem a absorver essa ideia, tá? Coloca um S para mim rapidamente no chat. Então, fica esperto para colocar o S no chat para eu poder encerrar a aula. Ademir, salve. Antônio, o Antônio Henrique e o Antônio Miguel. Ok, Antônio Henrique. Cadê a Bia? Quando eu tenho 2 aulas, eu converso mais com vocês. Hoje não vai dar. Cadê o Breno? Carol. O Breno tá aí, Carol. Dani. Darwensky. Do Fernandes e do Henrique. Vamos ver.
Darvensky tá aí. Do Fernandes e do Henrique também. Gui. Gu, Bonilha e Lima. O Bonilha tá, o Lima não. Isa, João, Joyce. Deixa eu só pedir. José Fernando. Ok. Ju. Júlio. Léo. Leandro. Leonardo Amarante e Leonardo Marques. Os dois Leandros, desculpa, pulei Guarita, perdão. Leandro Amarante e Leandro Marques. É o Leonardo Marques, desculpa. Leonardo Amarante e Leonardo Marques. Só o Marques. Letícia, Lelê, salve. Luana, Luara tá aí. Lucas Valério e Lucas Santi. Ok. Marcos Vini. Matheus Nascimento e Matheus Pereira. Pamela. Meus Pedros, o Pedro Henrique, o Pedro Lucas, é o Pedro Azevedo, Pedro Mariano, Pedro Rafael. É o Pedro Henrique. Meus Pedros, cadê meus Pedros? Pedro Rafael tá aí, Pedro Lucas também. Já. Rafa. Salve, cadê o Rafa? Raul. Renan. Raul está, cadê o Renan? Samuel. Tiago. Oi. Vitor Henrique. Salve. Vitor Silva e Vitor Eugênio. Pessoal, tem uma aula gravada sobre isso no e-book de vocês, caso vocês queiram dar uma olhadinha, mas eu retorno esse assunto na quarta-feira, beleza? Boas aulas, boa semana para nós. Desculpa aí pegar uns minutinhos da aula de vocês. De sei lá quem agora. Beijo, beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.